Olá, eu sou a Clarissa Tadeu, da Cla English for All, e estamos aqui com mais um episódio de um podcast. E hoje vamos falar sobre a interpretação e a importância do estudo contínuo. Estou novamente com meu amigo, parceiro, Felipe da OK Idiomas. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse estudo, né? Aproveitando já o gancho, nós estamos vindo de um curso de interpretação que nós fizemos esse último sábado e domingo, e por isso nós tivemos a ideia de trazer isso para vocês, porque é muito comum, né, claro, as pessoas falarem, você fala inglês, então você pode fazer. Engana-se quem diz isso. É completamente diferente, exige muito estudo mesmo. E nós vamos fazer também um linkzinho com o ensino do idiomas, ou com o aprendizado de idiomas, que também exige uma atualização constante, um estudo atualizado. A gente vai sempre tentar linkar os dois. Então, como o Felipe falou, fizemos esse curso, que é um curso de aprimoramento em interpretação. Como vocês sabem, nós dois somos intérpretes, já fizemos também um vídeo falando sobre isso, sobre as modalidades da interpretação. E as pessoas acham que basta falar inglês, como ele também já mencionou, e não é assim. Quando decidimos ser intérpretes, a gente tem que ter um conhecimento além daquilo que as pessoas já têm. Então, quando falamos um idioma, você pode simplesmente ter o idioma para se comunicar no trabalho, se comunicar numa viagem, se comunicar no dia a dia, aí depende muito da necessidade de cada um. O que é extremamente importante. Sim, mas quando nos tornamos intérpretes, como a gente faz eventos com diversos tópicos, desde astronomia, medicina, sobre beleza, sobre turismo, vários eventos sobre todos os tópicos. Então, o nosso conhecimento tem que ser superior, a gente sempre tem que estar atualizado, estudando muito, lendo notícias diárias e todos os acontecimentos do mundo. Então, o conhecimento de mundo é muito importante para esse trabalho. Por isso, realizamos esse curso, que foram 2 dias, sábado e domingo, com só prática de interpretação. Ficamos na cabine 2 dias, fazendo muita prática, e as pessoas que nos ouvem nos dão feedback, nos dizem aquilo que devemos melhorar, no caso, coerência, ritmo de voz, velocidade, pronúncia. Então, quando interpretamos, são várias as coisas que temos que ter. Fizemos a interpretação consecutiva, que é aquela onde você ouve um pouquinho o palestrante, você não está na cabine, anota um pouquinho ou um pocão, né? Que às vezes pode variar de 5 a 10 minutos e a gente vai escrevendo. Mas quando a gente fala escrever, a gente não anota tudo que ele está falando. Existem técnicas de consecutiva, de como fazemos as anotações para poder depois interpretar para o público. E fizemos muitas práticas de simultânea. Porque assim, é muito comum você pegar um evento que o palestrante acaba citando um acontecimento recente, algo que está na mídia, né? Então você precisa estar, em primeiro lugar, atualizado, né? Você precisa ter ideia do vocabulário que está ali ao redor. Então, por isso o estudo contínuo, né? Obviamente, você estuda o tema do evento quando você consegue, né? Quando tem o material, quando o palestrante manda, senão você tem que vasculhar, tentar achar alguma coisa. Pelo tópico, porque muitas vezes nós, intérpretes, recebemos apenas o assunto da palestra. Ou só o nome do palestrante. Às vezes não recebemos, muitas vezes não recebemos o material. Ou se recebemos 5 minutos, 10 minutos antes do evento. Sim. Então, quando a gente recebe o nome do palestrante ou o assunto, a gente tem que estudar o assunto, vasculhar, tentar descobrir o que pode ser, o que pode ter de vocabulário relacionado àquele assunto. Exatamente. E o palestrante também, a gente tem que procurar sobre a vida dele, ver se tem algum vídeo no YouTube onde ele se apresente, onde ele diga sobre o que ele faz, alguma coisa assim, para que quando cheguemos no evento estejamos bem preparados para poder interpretar.
Principalmente se você recebe, né, o nome do palestrante, que é um nome russo. Daí você tem que estudar, ver como que o cara fala, entender um pouquinho como que é o ritmo dele, para você chegar na cabine já um pouco preparado para o que você vai enfrentar ali, né? Então não é só vocabulário, você tem que estar atento à pronúncia, à região, tudo isso conta na hora da preparação. E o que difere de uma consecutiva para simultânea, que já falamos aqui, mas só para relembrar, que a consecutiva, como você faz as anotações, você até pode perguntar para o palestrante se há algo que você não entendeu, um número, uma pequena informação que faltou. Porque normalmente na consecutiva você está ao lado do palestrante. Sim. Né? E já na simultânea você está dentro da cabine. E quando estamos dentro da cabine, impossível. Ele falou, você interpreta. Ele falou... E na simultânea, muitas vezes, você não está nem na mesma sala. Exatamente. Né? Muitas vezes, ainda mais agora que com a questão da pandemia, hoje só está tendo a interpretação remota. Exato. Que é ou por videoconferência ou por telefone. Então, desde quando começou-se a pandemia, todas as interpretações têm sido desta forma. E qual a dificuldade da interpretação remota? Que quando, no caso, estamos em cabine, nós temos o nosso concabino. Então, se há alguma dúvida, uma palavra que a gente não saiba, o concabino anota no papel, fala ali rapidinho, procura no celular. E na interpretação remota, esse concabino não está com a gente no mesmo local, ele está na casa dele. Então, essa questão da troca do tempo, porque normalmente interpretamos 20 minutos e o outro 20 minutos. É um a mais, então você tem que ter um bom WhatsApp, uma boa internet, para que você consiga fazer essa troca de maneira que, no caso, o palestrante não, mas as pessoas, o público para quem você está interpretando não perceba essa troca. Ótimo. E aí, por que estamos falando tudo isso? Como que podemos fazer o link com a questão do estudo contínuo para aqueles que estudam inglês por algum objetivo, não sendo a interpretação, mas que tem um outro objetivo, como falei no começo. Então, o que a gente poderia falar, Fê, sobre a questão do estudo contínuo? Então, do mesmo jeito que a gente pode pegar palestrantes citando coisas do dia a dia, acontecimentos que estão ocorrendo recentemente, você pode pegar um gringo que você vai conversar que comece a citar coisas que estão acontecendo agora. Não só no país dele, nem no seu país, mas no mundo todo. Então você precisa estar atualizado para você não dar um bola fora também. Né? Nós, como professores, tentamos trazer para os nossos alunos textos com atualidade, áudios com atualidade. E tem muita coisa, né, Clara? Na internet você acha muita coisa de atualidade. Então, essa questão do estudo contínuo que estamos aqui enfatizando é para que você, enquanto aluno, não deixe de ler. Há muitas coisas na internet, como o Felipe acabou de mencionar, como matérias, áudios, leituras, podcasts. É uma gama de coisas para que você realmente aprenda. E o que você deve fazer enquanto aluno é sempre tentar ter um registro formal, sempre tentar buscar leituras que tenham um vocabulário mais formal, porque aquele de dia a dia, como você está, o que você fez, o que você está fazendo, coisas básicas, isso é fácil. Mas se você quer realmente melhorar, conseguir conversar com um estrangeiro sobre todos os assuntos, sobre até fazer uma piada aqui, isso é muito comum, principalmente para os americanos, que falam muito sobre... Eles abrem eventos, por exemplo, falando sobre esportes. Se nós não tivermos esse conhecimento de esportes, no caso... E muitas das vezes esporte deles, né? Então a gente tem que procurar saber um pouquinho sobre beisebol, sobre o hockey, o futebol americano. E são coisas, eu não entendo nem futebol, do nosso futebol. Imagine saber sobre os esportes deles, mas são coisas que temos que ter, pelo menos não que tenhamos que saber todo o vocabulário. A palestra não é sobre isso, mas a gente tem que ter uma ideia. Então, quando ele fala, por exemplo, beisebol, eu tenho que saber, por exemplo, como dizer taco, né? Como que dizer arremesso, coisas básicas. Também no futebol americano, como no rock, saber como é o disco, coisas assim,
para que nós possamos passar a informação ao público, às pessoas que estão nos ouvindo. E a gente sabe, né, enquanto intérpretes e professores, o americano, ele traz muito da cultura dele para a fala. Muito. Né? Então ele vai fazer a citação de um ex-presidente. É muito cultural. Então, né, a cultura, aí a gente entra também na parte de cultura, que é importante você estar a par, né? Então, a gente pode até citar vários exemplos aqui que as pessoas podem usar para se atualizar, né? Tem TED Talks. Ah, tá. Tem... Você fala do presidente. Não. Ouça os presidentes, ex-presidentes falando, discursos. Dos sites que as pessoas podem... São maneiras de procurar atualização, né? Então, TED Talks, tem esses jornais aí, BBC, CNN, tem várias coisas, né? A formalidade, como você falou, que são palavras mais rebuscadas, né? Às vezes você vai ver praticamente a mesma reportagem na CNN e na BBC, palavras diferentes, maneiras diferentes de falar, né? Porque depende muito da região, depende se é inglês americano ou britânico. Ou não só o inglês do Reino Unido ou dos Estados Unidos, mas pode ser que haja um repórter da Índia, um repórter do Japão, então que vai ter um sotaque diferente, o que as pessoas confundem muito sotaque com pronúncia. Isso. Então, você que está estudando inglês, quando você se atentar às palavras e falar, nossa, mas ele tem uma pronúncia diferente. Não é pronúncia, sotaque. Pronúncia é você falar as palavras corretamente. Eu tenho o meu sotaque, que é forte, do Brasil, Felipe, né, também, como todo mundo, mas a gente sempre tem que se atentar à maneira correta de pronunciar as palavras. Isso não significa que você vai perder o seu sotaque. O que você tem que aprender é falar corretamente. Então, por isso a importância do estudo, de estar atento a todos esses sites, como CNN, BBC, TED Talks. Na minha opinião, no caso do TED Talks, por que eu acho que é tão importante e é muito útil não só para nós como profissionais, como intérpretes da língua, né? Mas também você como estudante, como aluno, porque o TED Talks, quando as pessoas vão fazer uma palestra, eles ensaiam antes. E tem lá um período que eles têm que falar por 15, 20 minutos. E eles se preparam para aquela apresentação. Então, não será uma apresentação, uma palestra qualquer, jogada ao vento, sem objetivo ou sem começo, meio e fim. Vai ser uma palestra muito bem estruturada, por mais que seja, às vezes, um palestrante que fale muito rápido ou que fale com um sotaque diferente, como o da Índia, que acredito que, né, pra mim é o mais difícil. É complicado. Mas ela é estruturada. Existe também a transcrição daquela palestra, que todos os vídeos do TED Talks vocês têm a transcrição. Aí vocês podem verificar a melhor forma de vocês estudarem. De repente, lê primeiro a transcrição, se inteira sobre o assunto, procura todas as palavras que você não entendeu o significado e depois tenta ouvir. Ou faz ao contrário, tenta ouvir primeiro para que você pelo menos tenha uma ideia do contexto e depois você volta. Enfim, as oportunidades para se estudar inglês são muitas e sempre focando no registro formal. A questão do registro formal é muito importante para que você possa se comunicar com todas as pessoas num nível melhor, não somente um aluno de escola, de uma high school, por exemplo, mas que você possa se comunicar com empresários, com pessoas que estão naquele seu mundo. No caso, se você estiver no mundo corporativo, você vai se deparar com pessoas do mundo todo. Então, essa questão é muito importante. Eu queria só fazer um adendo rapidinho. Você citou do sotaque, né? Não tem problema se ter o sotaque. Não, né? É algo característico de cada pessoa. Ah, mas vocês intérpretes têm sotaque? Temos. O que nós intérpretes precisamos passar para o nosso público? A mensagem. Nós não podemos ficar preocupados em ser literal, falar exatamente a mesma. Muitas pessoas às vezes nos falam, mas você não falou aquela palavra.
né? Mas a mensagem foi passada. Que isso é o mais importante. Então, tanto na interpretação quanto no aprendizado da língua, você tem que se fazer entendido. Exatamente. Esse é o ponto crucial para se falar uma língua. Acho que é isso. Acho que sim. Bem, se vocês quiserem depois saber um pouquinho mais sobre essa questão de pronúncia e sotaque, podemos fazer um outro vídeo com esse tema, explicar melhor, de repente até dar alguns exemplos de pessoas e nacionalidades e falamos só sobre isso. Mas hoje o foco foi esse mesmo, mostrar para vocês a importância do estudo e para que você possa aí arrasar com o seu inglês, poder falar com todas as pessoas, que é o que desejamos. Gostaria que todos falassem o idioma e todos pudessem se comunicar. Se você tiver alguma pergunta, quiser que a gente traga algum assunto relevante para você, deixa nos comentários aqui. Pode ser no Instagram da Klein English for All ou no da OK Idiomas. A gente vai tentar trazer para você isso da melhor maneira, tá? A gente sempre tenta simplificar o máximo. Sim. Se gostou, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário e nos siga em todas as redes sociais. Estamos no YouTube, Spotify, Instagram. Então, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e até uma próxima.